Saudações, eu sou o William Moraes e este é um vídeo que vem para reforçar, acho que um bom tanto, a intenção desse canal. E é curioso porque é uma experiência, um relato que eu anotei, no qual eu não tinha lucidez. Considero que tenha sido uma experiência extracorpórea por causa dos detalhes, de já conhecer como é. Mas não posso dizer que eu tinha uma lucidez nesse momento, porque eu não tinha. Ainda assim, é uma mensagem forte. E é um modelo, é um exemplo de como estamos sendo trabalhados, principalmente se houver predisposição. Predisposição, eu costumo dizer, é tudo. Talvez seja exagero, mas é mais da metade. Com certeza, do que vai definir o nosso desempenho em qualquer questão. Então, espero ampliar a predisposição de vocês a aprendizados que não necessariamente vão vir com lucidez. Eu tento anotar tudo que é relevante. Até teve uma semana e meia atrás uma experiência que eu não tinha lucidez, mas que foi tão bonita, e eu pensei, eu tenho que escrever isso. E não escrevi, por falta de tempo mesmo, de correria do dia a dia. E eu tenho só uma leve ideia, lembrança de algo que uma pessoa me disse, mas não é o contexto aqui agora, talvez eu comente em outro momento. Esse aqui, felizmente, eu anotei. Então, vou ler para vocês exatamente como eu anotei no dia 25 de outubro de 2018. Não tinha tido um ano ainda do acidente e eu estava mais arrebentado do que hoje. Estava no processo ainda muito de decidir ou de lutar com mais ênfase para continuar aqui. Acho que é uma luta que vai ser constante, acho que é para todo mundo. Cada um tem suas questões, mas naquela época ainda estava bem indefinido. Eu não tinha tido ainda aquela experiência que eu tive e relatei no canal Final que Somos Nós. Então, vamos lá. Eu sei que aqui eu posto em períodos diferentes, ou seja, as datas não são respeitadas, não há uma narrativa cronológica aqui, são pedaços que eu pego que eu acho importantes no momento, mas de qualquer forma, a maioria que me acompanha aqui sabe que eu tive várias experiências com o meu amor, que teve todo esse processo de adaptação dela e meu, e aqui é um episódio no meio disso. Eu falo que eu não tinha lucidez, o que importa é que trago aqui uma mensagem. Eu passei a pedir todas as noites, aliás, ontem mesmo voltei a pedir isso, porque eu li esse relato aqui ontem à noite, decidindo o que eu gravaria hoje de manhã, e voltei a pedir isso de me ensinem. O que eu preciso aprender, eu quero assumir esse papel de aluno. Eu sei que eu estou aprendendo, estou aqui para aprender. Então, passei a pedir para quem quer que se importe comigo do lado de lá, que me ensine o que puder. Está claro que preciso saber mais para cada vez ser menos abalado. E que quero saber mais. E principalmente, estou me colocando no meu lugar de aceitar que sou um mero aluno, como acabei de falar. Pulando aqui algumas considerações, eu vou direto ao ponto dizendo que eu me vi num contexto de levar um monte de aquários meus para expor em um evento. Minha coleção de aquários, que não existe no mundo físico. Eu não tenho esses aquários. Já tive
quando eu era criança, tive alguns. Pequenos até, não eram grandes, não. Mas é claro que eu não contestei, porque ali fazia sentido. Tudo fazia sentido. E uma vez lá no evento, eu saí para verificar onde tinham colocado os aquários, deixei minha equipe de apresentação e atividades e fui procurar os tais aquários que eu sabia que tinham sido levados. E os encontrei. Alguém se colocou ao meu lado enquanto eu os olhava para saber se estava tudo bem. Eles estavam distribuídos em 2 salas, pois eram grandes, muito grandes. Salas escuras com iluminação gerada apenas por eles, como costuma ser. Sabe a luz interna que tem na tampa do aquário, que ilumina o aquário? Então eles iluminavam os lugares. Salas escuras com iluminação gerada apenas por eles. E por isso, a pessoa que estava ao meu lado estava meio que na penumbra, como eu não consegui olhar para ela, nem tive interesse, na verdade, parecia ser certo essa pessoa estar ali. E no primeiro aquário eu vi que havia apenas 2 peixes dourados grandes. E eles estavam presos um ao outro. Eu tinha grudado um no outro, eu sabia disso, através de suas nadadeiras. Era como se estivessem de mãos dadas, mas estavam em evidente sofrimento, porque dificultava que nadassem. E eu estava vestido de pirata, completamente, não assim como estou aqui. E a pessoa que parou ao meu lado perguntou: por que estão presos um ao outro? E eu respondi, sem olhar para a pessoa, que eu tinha grudado eles. E eu soube que tinha feito isso esquentando as nadadeiras com as pontas dos meus dedos. E elas, feito plástico, derreteram e colaram uma na outra. E fazia muito tempo que estavam assim. O alguém, que eu não sei quem era e nem me virei para ver o rosto, me perguntou: e por que você não os solta? Eu não respondi, mas sabia o motivo. Não tinha como desfazer aquilo sem forçar. E um ou outro, mas provavelmente os 2, sairiam machucados. Mas olhando a dificuldade dos 2 para nadarem, eu enfiei a mão na água e os separei. Para minha surpresa, a intenção foi a maior parte da coisa, e a soltura se fez mais fácil do que eu pensava que seria. Sim, as 2 nadadeiras estavam machucadas, mas os peixes estavam livres e conseguiam nadar com melhor desenvoltura. O alguém saiu da sala e me levou para outra, onde um segundo aquário me chamou a atenção. Grande como o primeiro, só que ele estava cheio de peixes menores. Porém, havia água apenas a 1 palmo de altura. E um fator que considero significativo: o aquário estava no chão e não sobre um móvel como o outro, na altura do meu peito. Os peixes estavam aflitos e brigavam entre si. E eu pensei: caramba, eles precisam de mais água. O alguém que estava comigo desapareceu nesse contexto e eu vi que tinha uma torneira no alto da sala. E eu fiquei pensando se eu procurava uma mangueira para conduzir a água até o aquário, mas aquilo me deu uma sensação de urgência tão grande que eu não quis sair para procurar. Eu resolvi abrir a torneira no alto e arriscar que a água não caísse fora, pois parecia que poderia acontecer. Para minha surpresa, o jato d'água
teve pressão suficiente para ir em direção ao aquário e caiu dentro, embora fosse bem perto da borda de um dos vidros, bem perto do limite. Aquilo me deixou aliviado, mas eu vi que demoraria um bom tanto para que os peixes começassem a sentir a diferença. Mas havia começado. E eu escrevi aqui como registro, até porque na época eu não tinha um canal. Eu mandei isso aqui num grupo que eu tinha, na época no Facebook, que eu nem uso mais hoje em dia. Mandei para o pessoal que eu treino no Excalibur, porque tínhamos essas conversas também. Eu escrevi, preciso traduzir essa aula que eu tive? Acho que não, né? Mas posso dizer que o primeiro aquário era mais pessoal. Eu e o meu amor representados pelos peixes dourados. E aí tem toda uma questão de pensar sobre o que é o companheirismo de verdade, o que é o amor de verdade e o que é saudável num relacionamento e apego e tudo mais. Acho que fica claro entender isso, né? Mas o segundo me pareceu sobre um trabalho. O que eu poderia fazer pelos outros. E aqui eu estava falando para o pessoal que eu treino. Eu nem tinha a intenção de criar o canal na época. Hoje em dia, eu escrevi, gostaria que pensassem sobre esses dois casos. Porque pensar no primeiro também é uma forma de pensar no segundo. Porque é o trabalho sendo feito. Sou eu tentando ampliar seu espaço interno. E assim, minha aula se torna de quem quiser compreender mais também. Como eu traduzo meus sonhos, me perguntando o que significa isso e aquilo. Para mim, há detalhes que vocês podem não perceber, como o significado do peixe dourado para mim, em especial. Mas no segundo caso, no segundo aquário, o que significa o aquário no chão? E a torneira no alto? E principalmente, o que seria a água? Faço esses levantamentos aqui. Então, esse relato, para mim, foi uma aula. Eu me abri, estava predisposto. Acho que aquele senso de humildade, de falar, tá, eu não sei tudo. Para ser bem sincero, tem hora que eu sinto que eu não sei nada. Então, me ajudem. Eu quero aprender. Eu quero saber mais. Eu quero saber como eu estou e como eu posso ficar melhor. E em algum momento vem. Eu acho até que vem com mais frequência. A gente é que lembra pouco. Mas ainda assim é parte do processo. É algo que pode fazer a gente acordar num dia um tanto mais tranquilos, lembrando ou não lembrando, ou pelo menos mais convictos de encarar os desafios. Aliás, não foi a única vez que eu fiz um vídeo sobre uma experiência sem lucidez. Vou deixar aqui no final um sobre o dragão, né? Que também foi bem forte para mim. É isso o que eu quis compartilhar hoje. Muito obrigado por sua atenção. Este vídeo está sendo gravado na terça-feira para ser publicado na quarta, cedo. Eu pretendo fazer uma live na quarta, à noite, às 20 horas. Eu tenho uma reunião que começa às 4h30, no centro da cidade. Eu acho que eu chego em tempo. Então, por via das dúvidas, tentem ver aqui às 8 horas se eu estou presente. Provavelmente estarei, provavelmente conseguirei, mas não vou prometer porque depende muito de uma reunião, eu me desvencilhar, resolver questões ali, conseguir voltar em tempo e fazer uma live. Mas é bem provável que aconteça. Eu até devo
postar alguma coisa no canal. No canal talvez não, porque não, acho que nem aparece para vocês quando é postagem. Vou colocar no Instagram. Mas quem quiser, ativa o sininho que talvez você receba a notificação. Eu acho até que demora para mostrar a notificação. Então, 20 horas, já fica avisado, sobreavisado. Dê uma olhadinha, caso possa, porque podemos conversar ao vivo, interagir, podem mandar perguntas. Aliás, mandem perguntas aqui também. Posso começar a live respondendo perguntas que eu achar pertinente deste vídeo. Hasta.